Jesus. Quantos estão felizes pela oportunidade de estarem aqui adorando a Deus em sua casa? Diga glória a Jesus. É um prazer estarmos retornando aqui a esta igreja, revermos alguns irmãos, e nós estamos sem palavras, glorificamos a Deus. Se quiser sentar, pode ficar à vontade. Pela vida do pastor Eliseu Menezes, é um espelho para mim. Eu confesso que quando eu vi ele orando aqui, quase que eu perco o desejo de pregar. Glória a Deus. Está cheio de vigor, cheio de gás, e é um pai para mim. Deus abençoe de maneira especial o pastor Marcos Filho. Eu confesso ter sentido saudades do pastor Marcos, e é um homem com a visão apurada. Nós temos a mesma visão, a mesma meta, os mesmos objetivos. É um homem de oração, e eu confesso que se morasse aqui no Rio de Janeiro, a gente ia bombardear o céu junto com as nossas orações. É justamente estes pontos fortes na sua personalidade que nos torna cada vez mais parecido e nos liga cada vez mais um ao outro na amizade e no amor de Cristo Jesus. Deus abençoe de maneira especial o presbítero e pregador Eliardi Galdino, agora internacional, estava glorificando a Deus por sua viagem ao Uruguai. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Está muito bonito, meu irmão. Que Deus possa alargar as tendas do nosso querido irmão Eliardi Galdino. Quero fazer menção à presença do presbítero Lucivaldo Coutrin, muito respeitado lá na Bahia, e por sinal, muito antes de eu vir ao estado do Rio de Janeiro, nós já nos conhecíamos desde um congresso onde ministramos no sul da Bahia, um grande congresso, e ele foi o pregador da sexta-feira. Deus abençoe Lucivaldo Coutrin, os demais obreiros que pontilham a tribuna da ADIG esta noite. Glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês. Quem trouxe Bíblia, levante para eu ver a sua Bíblia. Glória a Deus. O livro mais vendido do mundo. Cadê a sua Bíblia? Deixa eu ver a sua Bíblia. Hoje é a quinta-feira do milagre. Eu quero falar sobre um milagre aqui que eu estava estudando o seu contexto histórico e algumas exegeses dentro de algumas palavras aplicadas pelo doutor neste texto. E eu descobri que foi um milagre muito mais profundo do que o que nós lemos na Bíblia. Muito mais profundo. Abra a Bíblia no Evangelho segundo escreveu-nos São Lucas. Evangelho segundo escreveu-nos São Lucas, capítulo de número 6, versículos do 6 a seguir. Evangelho segundo escreveu-nos São Lucas, capítulo 6, versículos do 6 a seguir. Quero mandar um abraço caloroso e bem apertado para minha esposa, que com certeza está assistindo essa mensagem pela internet agora. Ela não pôde estar conosco, apesar de nós sempre fazemos questão da sua companhia nos lugares onde nós pregamos, mas fica aqui meu abraço para minha querida, minha eterna namorada. Está rindo por quê? Se que encontrarem o texto e quiser crescer alguns centímetros, fique à vontade. Evangelho segundo escreveu-nos São Lucas, capítulo 6, versículos do 6 a seguir. Esse ó da igreja aí quase me deixa mais apaixonado um pouquinho, pela minha esposa, muito bonita, grande companheira. Quem achou, diga amém. E aconteceu também no outro sábado que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo os seus pensamentos,
disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. Levanta-te e vem para o meio. 1, 2, 3. Levanta-te. Dá para sair melhor. 1, 2, 3. Levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhes disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra, igual a outra. Dá para repetir? Igual a outra? 1, 2, 3. Igual. Mais uma vez. Igual. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. E você diz amém. Pode tomar assento e mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Com a mão que ficou desocupada, pegue na mão do irmão que está do seu lado e diga assim para ele: se você não gosta, diga para ele, se você não gosta de quem faz barulho, de quem fala em línguas, de quem profetiza, de quem glorifica, de quem adora, de quem chora, de quem pula, de quem sente a presença de Deus, sentou do lado da pessoa errada. Se é verdade, joga a mão para cima e diga glória a Deus bem forte. Meus queridos, a história deste homem, que o texto não cita seu nome, a sua genealogia, a sua cidade de origem, ela começa lá no período em que Herodes recebeu o cetro de Judá para reinar sobre a nação santa de Israel. Sim, Herodes, na época em que ele começou a reinar, para alcançar e conquistar o apreço dos judeus, ele resolveu fazer uma reforma naquilo que para os judeus era um dos mais preciosos ícones da fé judaica, o Templo de Salomão. Este templo ocupou na história, a construção deste templo ocupou na história um espaço de aproximadamente 46 anos para ser construído. Na verdade, Herodes começou a construção, a reforma do templo entre os anos 19 e 20 antes de Cristo, e somente entre os anos 62 a 64 depois de Cristo, na época do famoso governador Albino, foi que este templo foi completamente construído. Herodes fez no templo já existente algumas alterações, entre as quais a elevação do edifício do santuário de 60 para 100 côvados, a restauração do adro sagrado interior, a construção de uma grande porta entre o átrio das mulheres e o átrio dos israelitas, a ampliação do adro exterior para o norte e para o sul, devido a gigantescos embasamentos. Herodes fez a decoração com pórticos em torno de toda a esplanada do templo. Este templo era tão magnífico, foi construído em 3 tipos de mármore: mármore preto, mármore branco e mármore amarelo, representando o preto, os pecados da nação judaica; o branco, a santidade de Israel, ocasionada pelo arrependimento; e o amarelo, representando a glória de Deus, ajudando Israel na busca da santidade, na busca da perfeição. Observe que para a construção do templo, Herodes contratou cerca de 18.000 operários que esculpiram os capitéis das 162 colunas coríntias da galeria meridional e talharam as balaustradas de pedra. Herodes contratou pessoas para talharem placas de advertências, placas douradas de advertência, que eram colocadas de distância em distância sobre a balaustrada externa do templo. Estas placas continham dizeres em grego e em hebraico que advertiam a todos os gentios de que não se aproximassem da área separada só para judeu,
isto com acusações de pena de morte. Meus queridos e amados irmãos, sobre o telhado do templo, Herodes mandou colocar uma seta vertical dourada, que refletia durante o dia os raios solares. Isto era para afugentar, olhe para mim, as aves de rapina, para que estas por acidente não pousassem por acaso nos animais ofertados a Deus no altar do sacrifício, em cima da entrada que levava do vestíbulo ao santo lugar. Herodes mandou colocar gigantescos cachos de uvas douradas, representando a perpétua alegria de Israel na reforma do local de adoração, na reforma da morada de Deus em Jerusalém. Senhoras e senhores, a construção deste templo alcançou a atenção, conquistou a atenção e o apreço das nações, reis e reinos vizinhos a Israel, de maneira que grandes doações foram feitas para a reforma do templo. Porque não lembrar da rainha Helena de Adiabena, que doou um grande espelho que era colocada sobre a porta de entrada do templo, a única porta que não tinha batentes? Porque não lembrar da doação de César Augusto e da sua esposa, que doou crateras de bronze? Estas embelezavam o interior e o exterior de todo o templo. Senhoras e senhores, o templo era tão extraordinário, o templo era tão magnífico, que Flávio Joséfo, historiador judeu, afirma que todas as portas do templo, exceto a porta de Nicanor, a porta formosa, eram todas revestidas de ouro. Era tão grande, era tão enorme, que foi contratado por mandato de Herodes cerca de 4.000 porteiros que serviam de recepcionistas dos visitantes do templo. O Talmud judaico diz que o ouro do templo brilhava tanto ao meio-dia, que se um peregrino, que se um viajante que se aproximava da cidade fitasse os olhos do templo que estava no monte por mais de 5 minutos, pastor Marcos Filho, ele corria o risco de ficar completamente cego. Você observe que nas feiras e praças e mercados de Jerusalém haviam colares, haviam argolas e pulseiras de ouro com a figura do templo, e embaixo desta figura Jerusalém recebia o título de cidade resplandecente, porque a cidade ao meio-dia refletia a glória do ouro colocado no templo, representando ou querendo dizer que a nação judaica era a única nação que na terra refletia a glória do Deus Todo-Poderoso que habita nas alturas. Era um templo extraordinário. Lógico que o templo não foi a única construção de Herodes, lógico que o templo não foi o único trabalho de engenharia de Herodes. Herodes construiu muita coisa, entre isto, um palácio da corte herodiana, próximo à muralha que ligava aos portais de Jope. Herodes construiu as 3 grandes torres, a torre de Hípicos, a torre de Mariana e a torre de Fazael. Herodes construiu o teatro de Jerusalém. Herodes construiu o hipódromo da cidade. Herodes construiu um aqueduto na cidade. Herodes fez um monumento próximo ao túmulo de Davi. Herodes fez uma praça de veraneio lá em Jericó. Herodes ergueu grandes templos lá em Cesareia. Mas de todas as construções que Herodes fez, a construção do templo, a reforma do templo foi a mais extraordinária. Olhe para mim, a construção do templo de Herodes foi uma obra magnânima, uma obra extraordinária, um fenômeno, um milagre da mente humana. Agora percebam, senhoras e senhores, Herodes contratou cerca de 10.000 artesãos para trabalharem nas pedras do templo, para darem forma às pedras do templo, e 1.000 sacerdotes para assentarem estas pedras, 1.000 sacerdotes pedreiros para assentarem estas pedras. Percebam que estas pedras, elas mediam cerca de 4 metros de comprimento, 3,15 metros de largura e 3 metros de altura, pesando várias e várias toneladas. Estes 1.000, olhe para mim, estes 1.000 sacerdotes deram o seu sangue, estes 1.000 sacerdotes suaram a camisa para assentar pedra por pedra. As pedras eram tão grandes que Jesus, querendo impressionar os seus discípulos, disse: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ele poderia utilizar
qualquer outra figura do templo. Ele poderia dizer: não ficará aqui o altar. Ele poderia dizer: não ficará aqui a tampa do propiciatório. Ele poderia dizer: não ficará aqui a bacia de bronze. Mas Jesus disse: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. As pedras eram tão grandes que Jesus resolveu impressionar os seus discípulos com esta palavra profética sobre a grande invasão de Jerusalém. Em 70 depois de Cristo, sob o domínio de Roma, os romanos, os exércitos, as hordas romanas entraram em Jerusalém e destruíram a cidade. No meio da cidade, eles também destruíram todo o templo. E segundo os romanos acreditavam, havia no fundamento da cidade ouro, que era uma herança desde a época do reinado de Salomão, o grande sábio do Antigo Testamento. Isto fez com que os soldados de Roma arrancassem todas as pedras, até as pedras do fundamento, em busca de ouro. As pedras foram arrancadas, o ouro não foi encontrado, mas cumpriu-se a profecia de Jesus. Não ficou ali pedra sobre pedra que não fosse derribada. Olhe para mim, se já é perigoso hoje trabalhar em construções de alto porte, época em que os tijolos utilizados nas construções civis são os tijolos que nós estamos acostumados a ver. Imagine o perigo que estes 1000 sacerdotes corriam quando assentavam cada pedra daquela, pedra com 4 metros de comprimento, cada tijolo com 4 metros de comprimento. Era um dia fatídico de trabalho, em que a turma de sacerdotes estava assentando, cada uma turma a sua própria pedra, outra turma a sua pedra, e uma destas turmas foi assentar uma daquelas pedras, quando uma destas pedras sofreu um desequilíbrio e caiu sobre a mão direita de um destes sacerdotes. Olhe para mim, a mão humana é composta por 3 grandes ossos e alguns nervos. Entre estes nervos, o nervo mediano, que liga o movimento do braço ao movimento da mão. Se esse nervo mediano se partir, a mão não se mexe mais, a mão não se move mais. E foi justamente com o impacto desta pedra sobre a mão direita deste sacerdote que a sua mão parou de se mexer. A história diz que ele ficou várias horas preso debaixo daquela pedra, com a mão presa debaixo daquela pedra. Perdeu tanto sangue que chegou a desmaiar. Quando os sacerdotes chegaram com socorro, ele já estava desmaiado, com a mão direita presa debaixo daquelas pedras. Levaram o sacerdote ferido nos braços, trataram das suas feridas, mas por consequência deste acidente, a primeira coisa que ele perdeu foi as suas roupas sacerdotais. Olhe para mim, se você ler o livro de Levítico, você vai ver lá no texto que era proibido os sacerdotes exercerem a função sacerdotal se estes tivessem em seus corpos algum defeito físico. Se o sacerdote fosse alto demais, não podia ser sacerdote. Se fosse baixo demais, não podia ser sacerdote. Se tivesse defeito na audição, não podia ser sacerdote. Se tivesse defeito na visão, não podia ser sacerdote. Se tivesse defeito na perna, não podia ser sacerdote. Se tivesse defeito no braço, também não podia ser sacerdote. Os sacerdotes deveriam ser perfeitos fisicamente. Ora, a partir daquele acidente, ele perdeu todo o movimento da sua mão direita, ele perdeu toda a flexibilidade da sua mão direita e se tornaria um deficiente físico, se tornaria um aleijado. Ele perdeu, por consequência, a sua roupa sacerdotal. A primeira coisa que ele teve que enfrentar foi o aplauso de seus inimigos, porque escute isto aqui: todo aquele que recebeu de Deus roupas sacerdotais, roupas de destaque, ele tem uma plateia de críticos esperando a sua mão ficar presa debaixo da pedra para tomar a sua roupa. Olhe para mim, tem muita gente querendo as roupas que Deus deu para você. Tem muita gente incomodada com o sucesso que Deus tem feito você alcançar para a glória de Jesus Cristo. Tem muita gente que está esperando o acidente acontecer para tomar a sua roupa. Tem muita gente cobiçando a sua roupa. Ele não vai conseguir
com nossa cara, pastor Eliseu, mas quer a nossa roupa. Ele vê você dirigindo, não gosta, mas quer a sua roupa. Ele vê você pregando, quer a sua roupa. Ele vê você cantando, quer a sua roupa. Ele vê você dirigindo bem, quer a sua roupa. Vê você prosperando na empresa, quer a sua roupa. Vê você sendo usado em profecia, quer a sua roupa. Vê você com uma vida familiar estabilizada, quer a sua roupa. Mas eu profetizo esta noite que, queira ele ou não, a roupa só cabe em você. A roupa só cabe em você. Dá para dizer para o irmão que está do seu lado: a roupa só cabe em você. A roupa só cabe em você. A roupa só cabe em você. Ainda que aconteça algum acidente e você perca a sua roupa sacerdotal, o seu inimigo pode até testar: ou vai ficar apertada ou vai ficar afogada. Porque Deus fez pensando em você. Porque Deus fez pensando. Levante a mão para cima. Só quem... A roupa é sua e ninguém pode tomar. A roupa é sua e ninguém pode tomar. Deixa levantarem-se, deixa jogarem pedra, deixa tentarem puxar você para baixo. Eu tenho uma galera de pregador com inveja do meu ministério, porque eu tenho 20 anos e já rodei quase o Brasil todo. Sabe o que eu digo para eles? Eu sou um balde de moitão, companheiro. Eu sou um balde de moitão, companheira. O que é balde de moitão? É aqueles baldes utilizados em construção civil, que você puxa a corda dele e ele vai subindo para o andar de cima. Eu sou um balde de moitão, você é um balde de moitão. Quanto mais puxam você para baixo, você sobe, você sobe, você sobe, você... Só quem acredita nisso, abra a boca e dê o melhor glória a Deus que você pode dar esta noite. Ele perdeu as suas roupas sacerdotais. Ele perdeu as suas roupas de sacerdote. Olhe para mim, por favor. A primeira coisa que ele ganhou de presente, pastor Eliseu, foi a roupa que o governo romano dava aos judeus deficientes físicos, que era uma roupa de saco de silício, que era uma roupa de pele de carneiro. Era a roupa que identificava todos os mendigos daquela época. Foi a mesma roupa que Bartimeu lançou para trás quando foi se encontrar com Jesus Cristo, acreditando que nunca mais voltaria a precisar dela. Agora percebam que contraste. Aquele que vestia roupas de sacerdote, agora vestia capa de mendigo. Aquele que dava, cadê o tecladista? Aquele que dava, agora precisava receber. Aquele que ofertava, agora precisava de ajuda. Aquele que ajudava, agora precisava ser ajudado. Aquele que levantava, agora estava caído. Aquele que estava sentado em uma cadeira de destaque, agora estava sentado nas cinzas da cidade. Aquele que enxugava as lágrimas do aflito, agora precisava de um ombro para chorar e ninguém aparecia. Aquele que foi amigo, perdeu os amigos na hora do acidente. Aquele que sorria, agora chorava. Aquele que cantava, agora cantava lamentações. Aquele que corria, agora estava paralítico. Aquele que era sacerdote, agora virou mendigo. Oh, destino triste daquele sacerdote. O sacerdote que virou mendigo. O sacerdote que virou mendigo. O texto não chama seu nome. O texto não diz a sua origem ou a sua profissão, mas chama-lhe de homem da mão mirrada. Homem da mão mirrada. Agora existe um ponto forte na vida deste sacerdote presbítero Eliardi que me chama a atenção e toda a igreja deveria aprender a imitar. É o que? Ele estava acidentado, ele tinha perdido tudo, mesmo doente, mesmo acimentado, mesmo na prova, mesmo sem nada, mesmo comendo mal, mesmo orando mal, mesmo pedindo esmola, mesmo no vale, mesmo na Babilônia, mesmo quebrado, mesmo aflito, mesmo chorando, mesmo pensando em parar, mesmo resmungando, mesmo sofrendo, mesmo abandonado, mesmo esquecido, mesmo desamparado, mesmo sem nada, mesmo com sonhos despedaçados, mesmo sem esperança, ele não parou de ir para a sinagoga. Ele não parou de ir para a sinagoga, porque tem muita gente
Porque quando começa a passar prova, ela não para de tomar sorvete, ela não para de ir para a praia, ela não para de assistir TV, ela não para de ir para o parque, ela não para de deixar, se não para de assistir futebol. A única coisa que ela para de fazer é de ir para a sinagoga, é de vir para a igreja. O lugar que ela esquece é a igreja, o último lugar que ela pensa é a igreja. Ei, meu filho, eu sei que você está ferido esta noite, eu sei que seu coração está abatido esta noite, eu sei as intempéries que tem se lançado contra o seu ministério. É triste tentar e sempre porta fechada. É triste correr enquanto outros passam em nossa frente. Mas escute isto aqui e guarde no seu coração, e se quiser dar glória é com você e Deus. Escute isso aqui: não pare de vir para a sinagoga, porque seu milagre está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Quantos acreditam, joga a mão para cima e adore ao nome de Jesus. Não pare. Meu Deus do céu, não pare de vir para a sinagoga, não pare de vir para a sinagoga. Essa veio agora, olhe para o irmão do lado e diga: você veio para o lugar onde seu milagre está, você veio para o lugar onde seu milagre também veio, você veio para o lugar onde seu milagre também veio. Quando você se arrumou para vir, seu milagre também se arrumou para vir, e você não sabia que encontrar com ele aqui, mas ele veio aqui por causa de você. Quem acredita, joga a mão para cima e adore a ele. Mas o milagre não aconteceu na vida dele no sábado que ele quis que acontecesse, não. Seria muita coincidência. O primeiro sábado que ele foi, Jesus também foi e curou a sua mão. Não. Ele foi vários e vários sábados sem nada acontecer. Foi o primeiro sábado e nada. Foi o segundo sábado e nada. Foi o terceiro sábado e nada. No sábado que ele não esperou que acontecesse, Jesus curou as suas mãos. Como dizia o doutor Napoleão Hill, as grandes oportunidades sempre entram pela porta de trás. Eu sinto esta noite uma profunda necessidade de cura para a alma aqui, pastor, de cura para as emoções aqui. O teu milagre é covarde. Covarde lá na Bahia, aquele que pega por trás. Você está esperando, aguardando, confiando, batendo em portas e nada acontece. Quando você menos esperar, alguma coisa vai tocar em teu ombro. Quando você virar, foi seu milagre que chegou. Ele vai te pegar por trás. Diga para o seu irmão isso: o seu milagre vai vir por trás. 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 Vai chegar um tempo em que, quando você não acreditar, e nem teus inimigos também, o teu milagre vai vir. O teu milagre vai vir. Xaracando como alabacala xanda. Vamos lá no texto que nós lemos. Eu sou um pregador textual. Meu Deus do céu. E aconteceu também outro sábado que entrou na sinagoga e estava ali ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita amigada. E os escribas e fariseus atentavam nele se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo os seus pensamentos. O que é que os fariseus estavam pensando? Que pensamentos? Era mais ou menos isso aqui: Jesus vai fazer alguma coisa aqui hoje. Fica de olho nele. Hoje ele vai fazer alguma coisa aqui. Fica de olho. Não perde um momento. Ele vai fazer alguma coisa aqui hoje. Jesus, não, talvez não faça não. Eu já fui em 4 reuniões e todas as 4 ele fez alguma coisa. Ele vai fazer alguma coisa aqui hoje.
Eu não entendi, pregador. Existem épocas em sua vida que quem mais acredita em sua vitória é o diabo, que quem mais acredita em sua vitória é Satanás. Olhe para mim, o diabo tem te perseguido, a luta tem aumentado, as investidas estão sendo maiores, mais calúnias estão vindo contra ti, mentiras sobre teu nome, estão tentando sujar a sua imagem, quebrar as pernas de seu ministério, o aluguel atrasou e o dinheiro não veio, a prova está grande, a prova está complicada, a coisa está difícil. Você pensou em parar e veio aqui esta noite perguntando por que tanta luta? Eu vim de Salvador, Bahia, para te responder. A luta está aumentando porque Satanás já sentiu o cheiro do que Deus vai fazer na sua vida. Pega na mão do irmão assim, balança ele para a esquerda e para a direita. Balança, meu irmão. Diga assim para ele: o diabo já sabe que você é vencedor. O diabo já sabe que você é vencedor. Pastor Marcos Filho, quando o Senhor não tinha nada, quando eu não tinha nada, quando o pastor Eliseu não tinha nada, o diabo já sabia que Deus ia colocar a gente aqui. O diabo já sabe que seu futuro não é esse. Quantos podem levantar a mão para cima as duas e adorar a Deus por um minuto esta noite? Se você sente dificuldade de adorar a Deus, coitado de você. Levanta a mão e adore, 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 adore. Adore, 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 adore. Rasga a garganta para adorar. Sabe por que essa aqui é forte? Sabe por que o diabo nos detesta? Porque Paulo disse aos romanos: mas em todas essas coisas somos mais vencedores por aquele que nos amou. Mais do que vencedores. Se você ler na Bíblia grega, não está mais do que vencedores, está vencedores antes da partida. Mas em todas estas coisas somos vencedores antes da partida, por causa daquele que nos chamou. O diabo detesta você, porque toda vez que ele se levanta para lutar contigo, ele já sabe de que lado é a vitória. É sua, é sua, é sua, é sua, é sua. Jesus vai fazer alguma coisa hoje. Jesus vai fazer alguma coisa hoje. Eu sinto a glória de Deus queimando meus ossos aqui. Jesus vai fazer alguma coisa hoje. Porque você tem pensado que não vai acontecer nada em sua vida, só porque você tem muitos inimigos. Meu filho, os inimigos servem para dar sabor à sua vitória. Na vida de Davi e Saul, na vida de Jesus, Caifás, na de Sansão, os filisteus, na de Gideão, os midianitas, na sua o diabo. Você tem lutado contra ele para dar sabor à sua vitória. Se o diabo não se levantar, a vitória perde o sabor. Diga para o irmão: você tem que passar por isto. Você tem que passar por isto. Pode aumentar o teclado se quiser. Você tem que passar por isto. Mas Jesus, conhecendo o pensamento deles, disse ao homem que tinha a mão migada. Quem lembra da frase? Levanta-te e vem para o meio. Quem lembra da frase? Levanta-te e vem para o meio. Olhe para cá. Quando eu era neófito e li este texto, eu pensava, pastor Marcos, que Jesus olhou no meio da multidão, alguém mandou vir para o meio. Não foi assim não, irmão. A sinagoga tinha 3 compartimentos. Primeiro compartimento, o compartimento dos judeus e rabinos, onde ficavam os mestres da lei. Todo judeu a partir de 13 anos de idade, depois de ter passado pela famosa cerimônia chamada de Bar Mitzvah. O segundo compartimento, o compartimento das mulheres, que ficava ao lado, dividido por uma cortina de carneiro, porque era tradição entre os judeus separar a mulher dos homens no momento de reunião. Lá, elas não viam quem estava falando, e quem estava falando não via elas. Elas simplesmente participavam do culto com uma audição, ouvindo acontecer os cultos do sábado da sinagoga. O terceiro compartimento, o compartimento dos deficientes físicos. Era o mesmo processo do compartimento das mulheres, pastor Eliseu. Os doentes não viam nem eram vistos.
E Jesus, quando falou isso, não estava no compartimento dos doentes, estava no compartimento dos mestres da lei. Levanta-te e vem para o meio. E vem para o meio. E vem para o meio. Jesus não estava vendo ele, mas Cristo estava. Cristo estava. Cristo estava. Aí no compartimento dos doentes, tem um camarada que tem a mão direita mirrada. E você ficou assim porque trabalhou para meu pai, se esforçou pela obra de meu pai, se acidentou, e depois do acidente muitos dos seus colegas de ministério te viraram as costas. Porque só servimos para a multidão enquanto estamos conquistando medalhas, enquanto estamos conquistando troféus, enquanto estamos matando gigantes, enquanto estamos botando exércitos para fugir de diante de nós. Mas se a pedra cai na nossa mão, os nossos colegas de ministério são os primeiros a virarem as costas. Eu falo isto com muito temor e tremor esta noite. A igreja, digo no modo geral, Brasil, a igreja precisa do ministério da Cruz Vermelha. Cruz Vermelha nunca entra na guerra para matar os soldados feridos, para lutar, para dar tiro, para soltar bombas. Cruz Vermelha entra na guerra para buscar os soldados feridos. Se você é sincero o suficiente, diga isto para o irmão: a partir de hoje pode contar comigo. Pode contar comigo, 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 pode contar comigo. Está chegando a umicamada babada canto. Está chegando a época em que Deus está interessado em levantar na igreja um batalhão corajoso para ir no campo de batalha e pegar sua... Não deixe o soldado ferido morrer. Não vire as costas para o sacerdote, porque ele feriu a sua mão. Ajude ele, ore por ele, jejue por ele, se sacrifique por ele, porque amanhã ele pode te ajudar. Dê mais uma chance para o sacerdote da mão ferida. Terra, Devachada Candurama. Quantos podem levantar a mão para cima e adorar a Deus por um minuto esta noite? Adorar a Deus por um minuto esta noite. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros a fogo e diz: aquietai-vos e saber que eu sou. E estendendo a mão lhe foi restituída sã. Diga: como a outra, como a outra, como a outra. Quem lembra da mão que foi acidentada, à esquerda ou à direita? Diga: à direita. Como a outra. Que mão é esta? A mão que foi acidentada. Que mão é esta? A mão que estava? A mão que estava? A mão direita é a mão da atividade física, pastor. Você penteia o cabelo com a mão, come com a mão, toma banho com a mão, se veste com a mão, aperta a mão de alguém com a mão, abraça com a mão, levanta com a mão, se move com a mão. O texto não diz que ele era canhoto. Logo, se ele perdeu o movimento da sua mão direita, a esquerda começou a fazer tudo o que a direita fazia. Isso é revelação de texto. Elô, você foi acidentado, eu tomei seu lugar. Estou fazendo tudo o que você fazia, não pode mais. Inútil.
não presta para nada. A sua mão direita representava seu próprio ministério sacerdotal. Porque quando ele perdeu seu ministério por causa do acidente, outro tomou seu lugar para fazer o que ele fazia. Ele estava inutilizado, não prestava mais para nada. Não tinha mais utilidade, ninguém olhava mais para ele. Se ele pegava no microfone para cantar depois do acidente, as pessoas torciam um bico e diziam: um dia desse ele foi acidentado. Um dia desse ele caiu. Um dia desse ele negou 3 vezes no pátio da casa do sumo sacerdote e agora está querendo pregar no Pentecoste. Deus não vê como vê o homem. O homem olha o envelope, Deus olha a embalagem. E o texto diz: e a sua mão lhe foi restituída sã. E o doutor faz questão de dizer: como a outra, igual a outra. Elô, você pensou que eu nunca mais voltaria a ser a mesma? Pode devolver a minha roupa de sacerdote, porque Ele me deu tudo o que eu perdi. Ele me fez ser o que guardava. Levanta a mão para dar glória ao nome de Jesus. Porque eu estou correndo aqui, porque é muita coisa. Para terminar, porque a sua cura aconteceu no sábado. Por 2 razões. Primeiro, para cumprir uma profecia, é Bíblia, para cumprir uma profecia de Ezequiel, capítulo 46, que muita gente lê e nem imagina que se relacionava àquele homem. Veja o que diz o texto, Ezequiel, capítulo 46. Quem pode ler aqui para mim, por favor? Ezequiel, capítulo 46. 46 primeiro. Veja o que o texto diz. Assim diz o Senhor Jeová: a porta do átrio interior, que olha para o oriente, estará fechada durante os 6 dias que são de trabalho, mas no dia de sábado ela se abrirá. Também no dia da lua nova se abrirá. Diga: no sábado a porta se abrirá. Diga: no sábado a porta se abrirá. Um dos textos mais confrontados do livro de Ezequiel é este aqui, para você que não sabe, entre os judeus. Porque Ezequiel profetiza um contracostume dos judeus. Porque a porta deveria estar aberta durante os 6 dias que estão de trabalho, no sábado fechada. Mas Ezequiel profetiza completamente o oposto. Nos dias de trabalho estará fechada, mas no sábado se abrirá. Que porta é esta? A porta do átrio interior, do santuário, onde só os sacerdotes podiam entrar. Quando Jesus curou a mão daquele homem no sábado, Jesus estava dizendo: a porta do átrio interior se abriu para você. Devolva as roupas ao governo e pegue as roupas sacerdotais. Quando Jesus diz: levanta-te, vem para o meio. Um judeu estava me explicando esse texto aqui. E eu fiquei meio lá, meio cá, mas não vale nada, não custa nada acreditar. Ele disse que nas sinagogas naquela época havia uma cadeira no meio mais alta, que era chamada cadeira de Moisés, que era onde os palestrantes daquele sábado sentavam antes da palestra. Era o assento de honra dos palestrantes. E quando Jesus diz: levanta-te, vem para o meio, o judeu disse que Jesus colocou ele na cadeira do meio. Se você chega no tribunal, a cadeira do juiz está no meio. Se você chega na delegacia, a cadeira do delegado está no meio. Se você chega na escola, a cadeira do professor está no meio. Se você chega na igreja, a cadeira do pastor está no meio. Em qualquer lugar de destaque, a cadeira do pastor, a cadeira da pessoa destacada está no meio. E Deus me trouxe de Salvador, Bahia, para dizer para você nesta noite que está chegando o tempo de Jesus tirar você do canto e colocar no meio. Do canto e colocar no meio. Diga para o irmão: o ano do meio está chegando.
o ano do meio está chegando. Deus ergue do monturo necessitado e faz assentar entre os príncipes. Ei, irmão, Mário Salles era favelado, comia lixo. Minha mãezoca perdia a esmola. Eu tenho até um DVD aí hoje que conta a minha biografia. Quantas vezes eu fui para o lixo catar fruta podre com minha mãe e cortar a parte podre e utilizar a parte que ainda estava boa. Digo sem medo de errar, teve muitos congressos no meu estado que eu não preguei porque morava na favela. Não bota ele não, tem um pregador melhor, bota um pregador que eu tenho. É um favelado, sem futuro, não vai a lugar nenhum. E hoje minha cidade tem muitos pregadores. Pastor Luiz Otávio Rendeiro, que pregou aqui numa festa de lá. Mas eu não conto ele porque ele não começou lá, ele chegou lá já feito. De todos os pregadores que começaram na minha cidade, centenas, embolavam de pregador. Filhos de rico, pessoas influentes. O único que vingou, que conseguiu estourar no Brasil, está crescendo no Brasil hoje, é eu e mais outro, Fábio Santos, que era um camarada do centro de recuperação, de que recuperamos das drogas. Ninguém queria nós dois. Hoje de todos que começaram, muitos pararam, nós dois permanecemos, porque no deserto existem dois tipos de planta, o zimbro e a sarça. O zimbro tem beleza, tem folhas, tem cheiro, tem aroma, todos querem se deitar debaixo dele, mas a sarça é rejeitada, é espinheiro seco, não tem folhas, só tem espinho. Só que dessas duas plantas, Deus se manifestou para Moisés na sarça. O zimbro tem menos resistência, pastor. Ele morre mais rápido. Mas a sarça suporta, resiste o calor do deserto. Chame camadababati, me canta. Ninguém vai lá jogar uma gota d'água para ela crescer. Ninguém vai lá ajudar ela a crescer. Mas ela cresce sem a ajuda de ninguém no deserto. Deus vai levantar no Brasil, já terminei. Deus vai levantar no Brasil, pastor Eliseu, a geração da sarça. Eu sei que tem sarça me ouvindo aí embaixo esta noite. A minha voz não está aparecendo, mas eu estou inflamado pelo Espírito de Deus. Mabidura, lavacanto. Candevachanda, candaraba, lavaca, navácia. Deus está dando uma vasculhada neste século, pastor Lucivaldo Cotrim, nas favelas, nos becos, nas vielas, porque tem muita gente, filho de grande, filho de importantes, que não quer nada, e Deus vai levantar lá do pó, vai colocar no meio de príncipe, habita aí, me... Eu quero convidar você a ficar de pé para adorarmos a Ele esta noite. Eu quero convidar você para ficar de pé para adorarmos a Ele esta noite. Eu admiro o pastor Marcos e pastor Eliseu, porque eles não são pastores fabricados, pastores industriais. Eles vieram ralando para chegar. Se nós formos voltar ao passado, pastor, quanta dificuldade, quanta gente se negou a investir. Quanta gente se negou a acreditar no começo. Foi verdade? Quanta gente disse não vai, não tem potencial para chegar, para ser e para estar. Mas Deus é o único que acredita em nada. Deus é o único que acredita no nada. Pega na mão do irmão esta noite. Deus está levantando profetas da favela, pregadores da favela, pessoas humildes, simples, que não tem ninguém para ser por ela. Quantas vezes eu chorei porque não tinha ninguém acreditava em mim. Mas Deus fez chegar.
Levante a sua mão para cima, levante a sua mão para cima, levante a sua mão para cima. E vamos adorar a Deus esta noite. Vamos adorar a Deus esta noite. Vamos adorar a Deus esta noite. Quero que você escute esse hino e medite bem nas palavras deste hino que vai ser cantado agora. Deus acredita em você. Deus aposta em você. O que vê, Jeremias? Veja uma vara de amendoeira. Vistes bem, Jeremias. Estes vistes bem aqui, Deus estava querendo dizer, Jeremias, você está vendo o que eu também estou vendo. Também estou vendo a vara. Está vendo, Herto? Deus está convidando você esta noite a ver o que Ele está vendo. Você está se vendo como ninguém, como um fracassado, como um derrotado. Deus está te vendo como alguém influente, abençoado, próspero, feliz. Você está se vendo com um monte de sonhos no chão, um monte de projetos esquecidos. Deus está te vendo com todas as metas alcançadas para a glória de seu nome. E se eu fosse você, eu fechava meus olhos, abria minha boca e adorava o nome dele esta noite. Deus é o único que aposta no sacerdote que virou mendigo. Jesus é o único que acredita no sacerdote que virou mendigo. Espírito de Deus, se o que eu preguei aqui esta noite vem da tua parte, derrama sobre a igreja agora uma cachoeira de poder. Aí, cachoeira de poder, cachoeira de poder, cachoeira de poder, cachoeira de poder. Eles não querem fazer não, Deus faz. Eles não querem ajudar não, Deus ajuda. Eles não querem investir não, Deus investe. Eles não querem te dar não, Deus dá, Deus dá, Deus dá, Deus dá. Com as suas fortes mãos. O sacerdote que virou mendigo, o sacerdote que virou mendigo, Deus vai te dar de volta tudo aquilo que você perdeu. Deus vai te devolver a cadeira que te tomaram. Deus vai te devolver as roupas que tinham inveja.